Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre Hitman, filme dirigido e escrito por Richard Linklater, que também conta com colaboração do Glenn Powell no roteiro. Eu assisti esse longa no Festival de Toronto do ano passado, comentei muito em lives, e eu também coloquei esse filme na lista dos meus 10 melhores filmes de 2023. Caso você não tenha assistido o vídeo, eu vou deixar o link na descrição, e eu digo também o seguinte: a repercussão pós-lançamento nessa jornada de festivais em setembro foi maravilhosa. Depois de Veneza e Toronto, a Netflix decidiu comprar os direitos desse filme, só que apenas nos Estados Unidos, porque no cenário internacional ele já tinha conseguido distribuição. Então, por exemplo, no Brasil é um lançamento da Diamond, que chega no mês de junho nos cinemas. E o Richard Linklater, como bom morador de Houston, no estado do Texas, levou para as telas do cinema uma história que era muito difundida naquele local, que acabou ganhando também um contorno de lenda urbana para saber se era real ou não, porque é o tipo de história que às vezes você pode olhar e pensar assim, bom, isso aqui só funcionaria num filme, não dá para levar a sério, porque a trama é muito bizarra. Eu tenho que falar para vocês mais uma vez e ressaltar o quanto eu gostei desse longa. É um dos mais divertidos que eu assisti nos últimos anos, um roteiro extremamente bem polido do Richard Linklater, porque ele acaba mergulhando em vários gêneros. Tem o tom de comédia, tem a consideração de trazer uma noção de imaginário do cinema sobre assassinos e promover uma desconstrução graças a uma atuação impecável do ator Glenn Powell. E é muito bom acompanhar, aliás, a evolução dele no cinema, né, que começa com pequenos papéis, depois começa a ganhar mais relevância como coadjuvante e agora, mais recentemente, né, vem ganhando essa confiança dos estúdios para se tornar protagonista. Eu já falei na época de Toronto, repito aqui, esse papel do Glenn Powell em Assassino, por acaso, vai acabar sendo um divisor na carreira dele. Porque ele precisa se camuflar num cenário extremamente complicado, controverso e engraçado, e essa capacidade de articulação entre alter egos torna a experiência do filme maravilhosa, um grande roteiro do Linklater, divertido, tem um teor de sátira, tem drama, tem romance, tem um pé no noir também. Vale muito a pena colocar na lista. Gary Johnson, interpretado por Glenn Powell, trabalha para a polícia de Nova Orleans e finge ser um assassino de aluguel para prender as pessoas que o contratam. Certo dia, no entanto, ele conhece a história de Madison, interpretada por Adria Arjona, e começa a questionar sobre o que fazer com um caso complexo que envolve ameaças, casamento conturbado e também o interesse do próprio Gary. O tema do filme é muito sério, só que existe uma comédia refinada para começar a quebrar barreiras, e eu vou falar a primeira delas. Quando você tem qualquer filme que envolve um assassino de aluguel, às vezes tem uma concepção de como esse assassino vai aparecer no longa-metragem. Pode ser, por exemplo, aquela pessoa de um perfil mais silencioso, metódico, que nós vimos inclusive o Fassbender no ano passado fazendo o filme do Fincher, ou pode ser, na visão do Linklater nesse caso, um homem acima de qualquer suspeita, um professor universitário que tem os seus gatos, tem sua casa, o seu carro, que não chama atenção e que não tem uma vida muito interessante. E aí todo o desenrolar das situações envolvendo esse trabalho desse assassino por aluguel falso com a polícia acaba tomando contornos hilários, porque as pessoas elas notam o seguinte, bom, eu vi no cinema que o assassino faz isso, 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 e esse homem faz uma coisa totalmente diferente. Ele tem um papo diferente, então deve ser que o cinema coloca uma coisa, mas na vida real o caminho ele é outro. Esse é o primeiro tipo de argumento construído pelo Linklater para desenvolver sua comédia. Então o personagem principal vai fazer mediações absurdas com alguns diálogos bizarros por conta de objetivos extremamente esquisitos. Só que tudo muda quando ele encontra Madison, que tem um olhar que transmite alguma insegurança e que mostra que provavelmente ela ainda estava escondendo algumas coisas. A química entre os dois atores do elenco principal é realmente muito boa mesmo. E aqui, nesse caso, existe também uma questão quanto à ética de trabalho do Gary, porque ele vive em torno de mentiras, dessas personalidades falsas, então cada encontro tem uma personalidade diferente e ele tem uma capacidade de articulação muito boa. Só que quando ele encontra Madison, parece que pela primeira vez o coração dele começou a questionar o que ele estava fazendo, e aí que entra um teor de romance, interesse, junto da própria história complexa da Madison e por que ela entrou em contato com esse assassino. Eu estava olhando uma entrevista do Linklater sobre o material base que é muito intrigante, é curiosíssimo, ele faz algumas mudanças no perfil, especialmente, né, de momentos decisivos,
mas a base que tá no filme é uma base que aconteceu de fato, o que é surpreendente pelo desenrolar do caso e pelas coisas que acabam acontecendo também. Tem intriga, discórdia, romance, ódio, tem uma questão quanto à investigação e também sobre ética de trabalho e se é possível ter uma ética de trabalho montada numa grande farsa. O filme faz uma grande sátira sobre como o cinema moldou uma percepção sobre um assassino e como aí o Glen Powell, a partir desse personagem, ele começa a lidar com outras visões também. Temos aqui mais uma colaboração do Linklater com a sua montadora recorrente já, a Sandra Dair, que acaba criando todo um cenário que você consegue mergulhar nesses gêneros que eu falei, né? Então, em um momento, foco na comédia, depois passa por um romance, você tem essa execução do noir junto do aparato todo de investigação. E existe uma noção de imprevisibilidade de um jogo em que o Gary, como professor universitário e também como esse assassino falso, ele precisa estar sempre um passo à frente de todo mundo, ele precisa pensar num plano, na execução e o que ele vai fazer caso o seu papel acabe sendo comprometido. Então isso rende cenas que são engraçadíssimas e eu realmente falo pra vocês, fazia muito tempo que eu não me envolvia tanto assim com uma comédia contemporânea, é um baita filme. Pra Hitman, Assassino por Acaso, eu dou nota 9. É um filme que me deixou com um sorriso do começo ao fim, também com uma grande carga de tensão, porque eu estava muito ansioso para descobrir o que ia acontecer, ainda mais sabendo que a base disso tudo é real, o que, repito, é extraordinário. Vou continuar acompanhando o lançamento do filme, tem essa estreia na Netflix, no catálogo de streaming e depois, como eu disse, nos cinemas brasileiros. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo e tchau!